Felipe Dalpisol, eu sou médico intensivista, membro da diretoria executiva do Instituto Latino-Americano de Sepsi. Nos últimos anos tenho me dedicado a tentar compreender as alterações persistentes de cognição e memória que são observadas em pacientes que sobrevivem à sepse. Então, esse vídeo é feito para que a gente possa discutir como podemos lidar com as alterações cognitivas e as alterações de memórias que observamos nesses pacientes. Primeiramente, é importante salientar de que a alteração do funcionamento cerebral é um evento relativamente comum em indivíduos que passam por sepse. Ela é uma alteração que pode acometer até 2/3 das pessoas que sobrevivem à sepse e tem diferentes apresentações clínicas dessas manifestações. Então, indivíduos com alterações sustentadas do funcionamento cerebral podem ter alterações cognitivas, podem apresentar alterações de memória, podem apresentar alterações de atenção, alterações relacionadas à velocidade do processamento dos processos mentais e alterações do que a gente chama funções executivas, que é as complexas funções de planejamento, organização e resolução de problemas do dia a dia. Essas alterações do funcionamento do sistema nervoso central se manifestam, então, no dia a dia, como, por exemplo, dificuldade de manter uma funcionalidade normal em tarefas que, normalmente, a pessoa executava com uma certa facilidade, como, por exemplo, atividades usuais do estudo e atividades usuais do trabalho. Pode impactar para esses indivíduos no funcionamento social e exemplos disso podem ser visualizados como, por exemplo, esquecimento de algum tipo de encontro marcado que esse indivíduo tinha, um encontro de uma consulta médica, o encontro com um familiar, tudo isso então interferindo no funcionamento social. As alterações de funções executivas podem dificultar em aspectos de atividades corriqueiras do dia a dia, como o planejamento financeiro, como lidar com as medicações em uso, pode interferir com tarefas que anteriormente eram simples, como dirigir. As alterações de memória e as alterações de velocidade de processamento do pensamento podem interferir para que o indivíduo consiga lembrar nomes, consiga lembrar lugares, ou que tenha dificuldade ou demora para que essas funções aconteçam. E todas essas possíveis disfunções do sistema nervoso central vão levar ao maior ou menor grau de dependência desse indivíduo em relação a essas tarefas. Alguns indivíduos vão ter uma dependência muito pequena e, portanto, vão conseguir manter o funcionamento global de sua vida de uma maneira relativamente normal ou muito próxima ao normal, enquanto que outras pessoas vão ter dificuldades severas na realização de atividades da vida diária e, consequentemente, vão ter uma dependência de familiares ou de cuidadores que é bastante importante. Também é importante notar que, de uma maneira geral, essas alterações de cognição e de memória, elas são mais intensas e mais frequentes logo após a alta hospitalar do indivíduo e existem 3 possíveis trajetórias para essas alterações durante a evolução do tempo. À medida que o indivíduo retorna para sua casa, retorna à sua vida usual, essas alterações elas podem progressivamente melhorar e o indivíduo atingir a performance que ele tinha anteriormente, então voltar ao nível basal de funcionamento cognitivo e de memória. Uma segunda possibilidade de trajetória de que essas pessoas tenham progressivamente uma melhora desses déficits, mas a melhora é incompleta, a melhora não chega a levar o indivíduo
ao nível de cognição e memória basal, previamente ao episódio séptico, então levando a algum grau de limitação, e uma terceira trajetória que diferentemente dessas duas primeiras, é a persistência do dano ou a piora desse dano progressivamente à medida que o tempo passa. Então, nesse contexto, esse dano acabando funcionando de uma maneira semelhante a alguns quadros de demência, como demência do tipo Alzheimer ou demência vascular. A gente sabe que vários fatores de risco interferem no tipo de trajetória que esses indivíduos vão apresentar. Então, à medida que o indivíduo tem alta hospitalar, é possível, de uma maneira relativamente precisa, atribuir um risco maior ou menor de um certo indivíduo de ter um quadro mais persistente ou de ter um quadro mais fugaz com retorno às atividades usuais de maneira mais rápida ou de maneira completa. Vários aspectos relacionados ao próprio tratamento da sepse interferem nisso, como, por exemplo, o tempo de internação desse indivíduo, a necessidade desse indivíduo de ter sido internado em uma unidade de terapia intensiva e ser submetido à ventilação mecânica, alguns tipos de medicações que se usam durante o tratamento de suporte desse indivíduo podem interferir nisso, a presença de disfunção cerebral, de delírio na fase aguda da doença pode interferir na probabilidade posterior dele ter essas alterações de cognição e de memória, assim como próprias características do indivíduo interferem na possibilidade das alterações serem mais ou menos graves ou mais ou menos duradouras. Indivíduos que tenham previamente algum tipo de alteração cognitiva têm maior chance de que essas alterações sejam sustentadas, indivíduos com maior idade, indivíduos com múltiplas comorbidades são mais afetados por essas alterações, ou indivíduos que tinham previamente uma fragilidade maior antes do episódio séptico são mais suscetíveis a que essas alterações sejam sustentadas. Então, dessa maneira, as alterações de cognição e de memória, elas, de uma maneira resumida, elas são frequentes nessa população, elas podem ser persistentes e levar aos indivíduos alterações de qualidade de vida e de necessidade de auxílio para as atividades de vida diária que são importantes. Então, o segundo ponto é o que efetivamente se pode fazer para tentar mitigar os efeitos das alterações cognitivas na qualidade de vida desses pacientes. A gente conhece algumas estratégias que podem auxiliar nesse contexto, não existe nenhum medicamento mágico e nenhuma estratégia que isoladamente possa completamente reverter esses déficits, mas várias estratégias podem, somadas, reduzir a probabilidade de que o indivíduo tenha alterações de memória cognitivas mais duradouras ou mais graves. Quanto antes esses indivíduos, após a alta hospitalar, conseguirem se engajar em algum desses tipos de atividades, maior é a probabilidade de que eles possam ter uma recuperação mais completa. Quais são, então, essas estratégias que a gente pode lançar mão no contexto das alterações cognitivas de memórias de sobrevivência de sepse? Uma estratégia muito importante é a realização de exercícios de forma vigorosa e regular, tanto exercícios de força, exercícios anaeróbicos, quanto exercícios de resistência, exercícios aeróbicos, exercícios de musculação, caminhadas, andar de bicicleta, hidroginástica, enfim, exercícios que corriqueiramente a gente tem disponível no nosso dia a dia, eles são importantes para o contexto das alterações cognitivas e de memória do sobrevivente de sepse. É sempre bom reforçar que essas atividades de exercício devem primariamente serem avaliadas, a sua possibilidade por um médico, na dependência de outras comorbidades que esse paciente possa apresentar e que possa, dessa maneira, interferir na possibilidade dele realizar determinado tipo de
de exercício e, sempre que possível, após essa avaliação médica, de que esse exercício seja acompanhado por um profissional capacitado que possa dar orientações para esse paciente na maneira correta de executar essas atividades. Isso pode ser feito dentro de um contexto de reabilitação cardiopulmonar, num ambiente multiprofissional, onde médicos, fisioterapeutas, profissionais da educação física, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, entre outros profissionais, atuam no melhor encaminhamento dos exercícios para esses pacientes, ou única e exclusivamente com um fisioterapeuta ou um profissional da educação física que possa direcionar de uma maneira mais adequada a realização desses exercícios. Outra maneira de mitigar os efeitos das alterações cognitivas de memória são exercícios cognitivos realizados pelo paciente. Esses exercícios cognitivos podem ser parte de uma reabilitação cognitiva formal, mas uma realização cognitiva realizada por, normalmente, neuropsicólogos treinados para isso, ou uma reabilitação cognitiva informal, com exercícios que estimulem a cognição e a memória, como, por exemplo, resolução de palavras cruzadas, sudoku, jogos que possam estimular aspectos cognitivos, dominó, jogos de carta, enfim, qualquer tipo de atividade intelectualmente ativa que possa reforçar laços de cognição e laços de memória. É importante também que esse indivíduo seja avaliado por um médico especialista para determinar se algum outro tipo de doença não possa estar relacionado com essas alterações sustentadas. Por exemplo, de uma maneira bastante comum, depressão e ansiedade, elas concorrem com as alterações cognitivas em sobreviventes de sepse e, ocasionalmente, depressão e ansiedade são causas de alterações cognitivas. E o tratamento primário de depressão e ansiedade podem, dessa maneira, impactar sobre as alterações cognitivas observadas. Então, uma avaliação da presença ou não de depressão e ansiedade é um ponto bastante importante que pode auxiliar na redução dos sintomas de cognição e memória. Outras doenças concomitantes, como demência do tipo Alzheimer, demência do tipo vascular, doença de Parkinson e várias outras alterações neuropsiquiátricas e mesmo alterações clínicas gerais, como diabetes, podem impactar também no funcionamento cerebral e, consequentemente, no funcionamento de cognição e memória. E, dessa forma, o tratamento adequado de outras doenças concorrentes podem aliviar ou até mesmo reverter por completo alterações de cognição e memória que supostamente eram secundárias única e exclusivamente ao episódio de sepse. Em indivíduos onde não se consegue por completo aliviar essas alterações, existem algumas estratégias, tanto ambientais quanto tecnológicas, que podem mitigar as dificuldades do dia a dia, como, por exemplo, smartphones desenhados de uma maneira mais simplificada para indivíduos com alterações cognitivas, uma agenda de afazeres diários que possa ser seguida facilmente por esse indivíduo, alarmes no próprio smartphone ou numa agenda pessoal que possa avisar ou alertar o indivíduo de que nos próximos minutos alguma atividade importante do seu dia deve ser realizada, como tomar uma medicação ou como ir para a consulta médica. Ocasionalmente, gravações de vozes auxiliam também nesse sentido, onde a dificuldade da leitura da agenda pode ser perpassada por uma gravação de voz de um familiar sobre qual é a tarefa que deve ser feita naquele momento. Tarefas complexas podem ser divididas em passos, também com auxílio de áudios, explicando passo a passo como é que se deve realizar aquela tarefa, ou a preparação prévia de uma tarefa também pode auxiliar muito na recuperação desses indivíduos, como, por exemplo, deixar pronto as roupas que ele deve vestir no dia seguinte e deixar isso organizado, ou as tarefas organizadas de uma maneira que ele possa
seguir o dia a dia de uma forma mais facilitada. Controles complexos, como, por exemplo, um controle de televisão. Hoje em dia, as Smart TVs têm muitas funções e nem sempre todas essas funções precisam ser utilizadas por esse indivíduo. Então, tapar ou esconder as teclas que não são essenciais para o funcionamento daquele aparelho e, ao invés dos símbolos usuais que existem nos controles, colocar símbolos de cores ou outras formas que mais facilmente possam ser identificadas. Tudo isso pode auxiliar na melhor execução de tarefas do dia a dia, dessa forma auxiliando e melhorando a qualidade de vida e melhorando o desempenho desses indivíduos. Então, de uma maneira geral, essas alterações são importantes, impactam na vida dessas pessoas e uma série de estratégias, tanto do ponto de vista de avaliação médica, que passam por exercício, reabilitação cognitiva formal, quanto estratégias mitigantes ambientais e tecnológicas do dia a dia podem auxiliar de maneira bastante importante esses indivíduos no contexto das alterações cognitivas e de memória observadas em sobreviventes de sepse. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e tenho certeza que qualquer dúvida ou qualquer questionamento, a equipe do ILAS vai estar disposta e disponível para que a gente possa ter um esclarecimento de suas dúvidas. Obrigado.